minha irmã e eu, nós fomos abençoadas de crescer num lar cristão e estamos nós duas no ministério, graças aos meus pais que investiram e também graças a referenciais que nós tivemos na nossa infância, que para vocês, por exemplo, vocês chamam de pastor Welton, eu chamo de tio. Para mim é tio Welton, sempre será. Eu vou ter 50 anos, eu vou te chamar de tio Welton, tio Eugênio, tia Vandinha. Tá? Você não faça isso, querido. É a intimidade que eu tenho com ele. Não me copie, não julga. Tá? É que como eu sou novinha... ninguém riu, é porque eles acreditaram lá. Muito bem. Queridos, é um prazer estar com vocês. Eu gosto muito dessa casa e geralmente eu me convido para vir aqui. Essa é a realidade. É vergonhoso, mas é verdade. E não foi diferente. Eu me convidei, eu falei assim, Paulinho, então eu vou estar no Brasil. E fiquei esperando uma resposta. E cá estou. Porque eu gosto muito de estar aqui. O motivo pelo qual gosto de estar aqui é porque essa casa tem credibilidade por causa da presença de Deus. Não teve um dia que eu vim aqui que a presença de Deus não veio, que o Espírito Santo não moveu. E isso dá tanta credibilidade para essa casa, para o que Deus tem feito aqui nessa família. E é uma honra para mim estar aqui. Eu queria agradecer o convite. E obrigada pelos convites, insistiram tanto, foi difícil, mas eu fiz de tudo. Desmarquei tudo que eu tinha para estar aqui com vocês. E eu queria compartilhar com vocês, já faz uns 2, 3 anos, que Deus tem falado comigo sobre peregrinação. Talvez você ache que eu seja super repetitiva, lá vai a Japa falar de peregrinação, mas eu estou escrevendo um livro sobre isso, e é por isso que eu falo muito sobre isso, é algo que Deus tem me levado a estudar e aprender, e ver que todos nós estamos de passagem nesse mundo, de que Deus nos chamou para caminhar com Ele. E eu queria, assim, antes de tudo, que você fechasse os seus olhos, porque só para ser uma coisa assim, né, justa, porque o meu já está fechado, então você também fecha o seu. E fechasse os seus olhos e convidasse o Espírito Santo, e abrisse o teu coração e dá liberdade para Ele fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Vai convidando, vai colocando a tua expectativa diante dEle. Vai apresentando a tua fome. Você veio aqui talvez carregando alguma dor ou carregando alguma decepção. Talvez você veio aqui empolgado, mas ao mesmo tempo querendo mais. Talvez você veio aqui precisando de uma direção, clareza. Talvez você tenha vindo aqui cansado. Talvez você veio aqui forçado porque sua mãe falou que você tinha que vir aqui. Mas, de qualquer forma, coloca a tua expectativa, porque eu creio que Deus pode fazer muito além daquilo que você espera, pensa. De uma maneira muito individual, Ele pode falar com você nessa hora. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, nós te amamos. Tu és o motivo de estarmos aqui, Tu és o centro. Tu és a razão. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Vem com tua glória aqui. Teus feitos se farão em mim. Pra sempre tu serás meu Deus, meu Deus.
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, vem, Jesus, vem inundar, enche, Senhor. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Jesus, esse é o nosso desejo. Continua movendo, agitando as águas. Vem com tua glória, vem, enche este lugar. Espírito Santo, derrama tua Shekinah. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre. Tamanha é sua glória. Tamanha é sua glória sobre. Tamanho o seu poder. Tamanho é seu poder e sobre nós. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Se o Espírito Santo está falando com você, corresponde ao Espírito. Não corresponde comigo, não. Se você sentir de fechar os seus olhos, ajoelhar, levantar, chorar, orar, não se preocupa com o que eu vou achar, não. Isso não é importante o que eu acho. Corresponde ao que o Espírito Santo está fazendo. Amém, querido? Porque eu sei que ele já começou a fazer alguma coisa aqui. Eu queria falar com vocês sobre andar com Deus. Nessa nossa peregrinação, nessa vida, nas tantas circunstâncias que a gente enfrenta. Eu queria falar sobre andar com Deus. Eu queria que você abrisse comigo em Salmo 23. E eu acho que muitos de vocês não precisam nem abrir. Mas eu vou ler para vocês Salmo 23 da maneira como eu li. Assim, vocês estão entendendo que eu sou bem exagerada. Eu vou exagerar aqui, tá? Mas é mais ou menos de uma forma exagerada. Como eu li o Salmo 23 para mim. Então eu li assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pela sombra do vale da morte, não temeria mal nenhum, porque se a tua vara e tua me consola. Preparas uma mesa para mim, presente dos meus inimigos. Certamente
que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. A gente tem uma tendência a gostar da parte boa. A gente, Salmo 23, o Senhor está comigo, nada me faltará, essa é a minha promessa. E a gente tenta assim passar rápido, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, é ou não é? Mas a realidade é que muitas vezes na sua caminhada aqui na terra, às vezes a tua semana, às vezes o teu mês, tem sido um vale da sombra da morte. E você às vezes questiona, mas cadê aquele pastor que está me falando que nada me faltará? E eu queria com vocês falar um pouquinho sobre isso, sobre essa caminhada. Quando eu era pequena, a gente cantava, quando eu era mais nova, né? A gente cantava, isso 2 anos atrás, a gente cantava assim muito sobre andar com Deus, caminhar com Deus. Para só um pouquinho. Agora eu vou expor todo mundo aqui que tem mais de 30 anos. A gente cantava assim, ó. Deixa eu pensar uma velha. Caminhando vou para... Se você conhece, cante e você tem mais de 30 anos. Caminhando vou para Canaã. Caminhando vou para Canaã. Para um pouquinho, ó os jovens. Ó os grilos. Glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Aí você ficava meio atrevidinho e fala, se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai... A gente cantava assim. A gente cantava assim também. Essa tem duas partes, hein? Quero ver. Aqui é mais de 35. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Olha lá, tem pouca gente. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre. Sentiu, né? É só 35 para mais que sabia que tem que fazer aquelas 2 jogadinhas, entendeu? Um volta pro verso, outro fica no coro. E a gente cantava muita musiquinha assim. E eu cresci cantando, a gente até gestinho, a gente falava de Canaã, a gente falava de caminhar com Deus. Mais tarde a gente cantava eu ando por fé, passo a passo por fé. E isso para mim, na minha infância, na minha adolescência, era uma coisa muito forte. E eu acho que por isso que hoje isso tem um impacto muito grande. E eu sinto assim a responsabilidade de lembrar, e principalmente os jovens que talvez não tenham crescido com essa ênfase de isso aqui é um caminho, isso aqui nós estamos andando com Deus, porque a gente acha assim que o que a gente gosta é que Deus me chama, Deus me salva, aleluia, Deus dá promessa, aleluia. Aí a gente ora porque a gente quer um puff, a gente quer assim, cheguei na promessa. E não existe mais a ênfase, não se fala tanto sobre o caminho, talvez difícil, sobre a peregrinação nessa terra, sobre o meio. Porque é fácil eu receber uma promessa e eu pensar lá no futuro. É fácil eu ficar pensando assim, não, mas um dia vai ser assim. Mas o hoje é o meu vale. O hoje é o deserto. O hoje é o meio. E entre a promessa e o cumprimento da promessa, a gente vive uma peregrinação nessa terra. Eu queria abrir com vocês em Salmos 84. Salmo 84 fala assim, versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ou talvez a sua tradução fale em cujo coração está a peregrinação, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Olha, ele está falando assim, bem-aventurado, isso é feliz. Feliz é o homem, feliz a mulher que entende que você está em peregrinação, cujo coração está a peregrinação. Você vai ser mais feliz, querido, e aqui não está falando de alegria do Senhor, da força, está falando de felicidade circunstancial. Você vai ser mais feliz quando você entende no teu coração que Deus te chamou
para estar de passagem nesse mundo. Se você perde a noção de que isso aqui é uma caminhada com Deus, você estaciona. Se você estaciona e se você para, você coloca a tua esperança, a promessa, os sonhos, você vai se baseando em coisas deste mundo e você com certeza vai se frustrar. Porque não é isso que Deus tem para você. Agora, se você entende que eu estou de passagem, se você entende que você está em peregrinação, eu vou caminhar com Deus para chegar à promessa. E posso te falar uma coisa? Durante muito tempo na minha vida, porque desde criança eu recebia muitas palavras proféticas, vinha americanos assim na igreja e falavam, Carisma faz isso. Durante muito tempo eu valorizei muito a promessa, ao ponto de eu me frustrar, porque eu queria promessa. Quando vai acontecer a promessa? E Deus falou assim, Carisma, mais do que a promessa é a presença. E eu falei, Deus, até eu chegar à promessa, eu quero desfrutar da tua presença andando. Queridos, quantas vezes na Bíblia você viu de homens os últimos dias, o que foi falado dele foi assim, olha, Noé andou com Deus e Enoque andou com Deus. Quando Jesus vai aos discípulos, ele fala, vem e segue-me. Segue-me quer dizer, venha, anda comigo. Vamos começar um movimento. Vamos peregrinar juntos. E durante essa peregrinação, passando por altos e baixos, por chuva, por tempestade, por dias ensolarados, seja o que for, você consegue no meio desfrutar da minha presença? Deus tem te chamado a andar. E eu sei que muitas vezes nós paramos na nossa jornada. Você imagina assim, o povo saindo do Egito. Deus deu uma palavra e eles saíram. E eles começaram a caminhar. E Deus fez maravilhas, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez de tudo. E aí eles chegaram num ponto e aí tinha uma nuvem. E se a nuvem se movesse, eles se moviam. Se a nuvem ficasse, eles ficavam. Imagina você lá, né? Tá, a nuvem parou, então monta as tendas. Aí fica olhando, né? E aí, hoje vai ou não vai? Será que eu faço almoço? Ou se a hora que eu começar o almoço, a nuvem vai andar e eu vou ter que ir? Como que vai ser? Aí de repente você tá lá, a nuvem ainda tá parada e você não tá mexendo. Então vamos deixar essa minha tendinha mais confortável. E olha de novo, a nuvem ainda tá lá. Posso ficar aqui um pouquinho. E às vezes, quando a nuvem não se mexe, quando você passa por uma estação na tua vida onde você tem que ficar num lugar e parece que nada acontece, às vezes a gente esquece que a gente está em transição. E aí eu penso, já que eu tô aqui mesmo, então eu vou fazer uma hortinha no deserto. Eu vou fazer minha hortinha e a hortinha dá certo. Porque a nuvem faz uma sombra e eu consigo cuidar daquela hortinha. E aí a nuvem começa a andar. E o povo começa a andar, e eu começo a olhar para minha tenda. Mas aqui eu tenho uma tenda. Aqui, olha, gente, eu até botei um quadrinho aqui, tá bonitinho. Eu tenho a minha hortinha, a mimosa aqui, olha. A gente começa a ficar confortável nas situações boas, muitas vezes de provisão de Deus durante um período. Eu falei assim, não, eu vou ficar aqui. Eu vou parar de andar. Eu vou desfrutar. E a nuvem vai. Mas quando a nuvem vai, a sombra vai. E quando a sombra vai, a minha hortinha morre. E quando vai a sombra e quando vai a nuvem também vai a graça. E não existe mais graça para esse período de deserto e eu estou no deserto sozinha. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? É melhor andar com Deus e desfrutar da sua presença do que ficar parado e perder a noção de que você está de passagem. Quando você olha para os problemas desse mundo, se você acha que aqui é onde você vai viver, a sua felicidade tem que ser aqui, o seu sonho tem que se concretizar aqui, tudo é aqui. Se você tem essa mentalidade, você vai ser muito frustrado. Mas pensa no teu gigante, pensa no teu problema, no teu deserto. Se o teu coração lembra que você está de passagem, você não fica e você continua andando e você enfrenta o deserto. E aí ele fala assim, quando a pessoa entende que está em peregrinação, ele faz do Vale de Baca. O Vale de Baca é um vale na Palestina que é um dos mais secos que existe. Não dá para você plantar, não tem vida. Faz dele uma fonte. Quando você entende que você foi chamado para seguir Jesus, para caminhar com Ele, para
andar com Jesus, que você está de passagem nesse mundo, você passa por lugares secos, você passa por lugares áridos, mas por causa da tua visão, porque você sabe quem está com você, você começa a fazer dele uma fonte. E quando vira fonte, não fica, não estaciona lá porque o negócio virou fonte. Deus foi tão bom com você e deu provisão naquele lugar, mas continua andando, porque não é só a promessa, é a presença que nós também buscamos. Amém, queridos? Eu queria falar assim para vocês que eu acho que foi no ano de 2008, eu tive um ano muito escuro na minha vida, eu tive depressão. E hoje eu olho para trás, eu vejo que é porque foi um momento onde eu achei que tudo da minha vida, de felicidade, de promessa, de satisfação, de vida, tudo tinha que ser nesse mundo. E eu estava sozinha, sem a minha família, só eu e meu marido em Portland. Eu tinha feito 30 anos e eu estava assim, numa coisa assim, olha, eu tô velha, eu nunca trabalhei na minha vida, eu só tive ministério de dança, mas aqui ninguém quer. E eu falei assim, Deus, olha, cada coisa que eu estava colocando diante de Deus eram coisas do mundo. Eu tinha perdido a noção de caminhar com Deus. Eu tinha perdido a noção do eterno. Se você para de andar, você afunda. Você morre. Anda na graça. Você pode falar assim, Carisma, você não está entendendo. É um vale da sombra da morte. Eu estou entendendo. Exatamente por isso que você tem que andar. Porque quem quer ficar no vale da sombra da morte? Continua andando. Lembra da promessa, mas desfruta a presença. Sabe, queridos, eu posso ficar aqui te dando vários e vários exemplos e testemunhos de coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida. Eu lembro de um deles, por exemplo, que foi uma época que a gente estava completamente sem dinheiro, e Deus fez algo assim milagroso e providenciou dinheiro. Mas eu posso te falar também que se eu te conto a história, o testemunho daquilo que Deus fez e da glória e do seu poder, não teria esse valor se não tivesse acontecido no vale. É ou não é? Porque se eu fosse rica e eu falasse assim, gente, vocês não sabem, eu ganhei assim um dinheiro, vocês iam ficar assim pra mim, você já tem dinheiro. É ou não é? Mas se eu falo da minha necessidade, do meu vale da sombra da morte, como eu estava passando por ele, Deus fez uma fonte jorrada, aquilo é testemunho, aquilo é presença. Eu presenciei áreas e conheci o caráter de Jesus e coisas diferentes sobre Jesus enquanto eu fui caminhando, enquanto eu fui andando com Ele. Eu vi como Deus Ele providencia para mim, como Ele cuida. Eu vi como Deus é um Deus que cura, porque nós durante muito tempo a gente não tinha dinheiro para pagar um plano de saúde. Então eu falava assim, Deus, o Senhor sabe que é nossa prioridade a gente trabalhar para poder pagar esse plano, mas Deus cura. E a Chloe uma vez ficou super doente e a gente não podia levar ela no pronto-socorro, porque eu já tinha feito isso uma vez, sem seguro, e a conta, eu aprendi a minha lição. Aí nós fomos orar para ela, eu falei assim, Deus, cura a Chloe. Nós estamos de passagem aqui, a gente está caminhando e eu quero desfrutar a tua presença agora. Eu não estou falando que você não vai levar o seu filho, vocês estão entendendo? Não seja negligente. Mas naquela situação, eu tive que fazer aquilo. E Deus curou a Chloe. Assim, questão de segundos. Como eu tenho vivido testemunhos maravilhosos. Você pode falar assim para mim, nossa, Carisma, você está pregando, às vezes você vem pregar, gostando da tua palavra, eu ouço muito isso. Nossa, sua palavra parece que vem, é profunda, vem de um lugar fundo. Vem sim. Porque o meu depósito é o poço onde eu estava. O poço fundo onde eu passei virou o depósito, onde Deus vem com a sua presença. E hoje eu posso falar assim, olha, é fundo. O que eu tenho para compartilhar com vocês é fundo. Porque eu fiz de cada poço onde eu entrei um depósito. E quanto mais fundo, mais presença, mais unção e mais eu posso te dar. Qual é a tua situação hoje? Você pode olhar para o teu poço que você não vê saída. Você pode já começar a ver como um depósito. O testemunho que você vai ter desse seu poço. Amém, queridos? Quando nós vamos andando com Deus, nós vamos conhecendo a Deus. É no caminho que eu conheço a Deus. É no caminho de Emaús que Jesus foi reconhecido. Cara, esse é Jesus, que Jesus se revelou aos discípulos.
Foi no caminho que Jacó viu uma baita de uma escada saindo do céu. É no caminho. Tantas histórias. Foi no caminho, enquanto eles estavam andando. No caminho, quando eu caminho junto com uma pessoa, eu vou conversando com essa pessoa, eu vou conhecendo essa pessoa. Eu vejo como que ela age quando ela está cansada. Eu vejo se ela vai, será que se eu começar a ficar cansada, será que ela vai me encorajar? Ou será que ela vai me botar mais para baixo? No caminho. É ou não é? Talvez você tenha histórias de como, assim, de desenvolvimento de amizade que começou assim, numa caminhada. No dia a dia, nas coisas bobas, sempre se fala que você quer conhecer o caráter de um homem, vai jogar futebol com ele e ver como que ele age. Ou no caminho, bota duas mulheres para ir daqui até a padaria pegar um pão, elas já voltam as melhores amigas. Porque não consegue, mulher não consegue ficar sem falar com a outra, andando. E a gente se conhece no caminho. No caminho, não despreza o andar com Deus. Quando eu vou andando com Deus e eu saio do Egito e eu vejo o faraó me perseguindo e eu continuo andando porque Deus me deu uma promessa, e eu continuo andando porque eu estou tendo visão de que Deus falou, então eu vou caminhar com Ele, mas eu vejo o que está acontecendo. No caminho Deus dá a provisão, e quando eu olho para trás eu vejo a demonstração da sua bondade. Você tem momentos assim, você fala assim, Deus, lembra daquela época, como o Senhor foi bom. Mas sabe por que você vê a bondade de Deus? Porque você andou com Ele, e você foi conhecendo o seu Pai. Você falou assim, não, cara, Deus é bom, Deus é fiel. Uma coisa que sempre acontece comigo e com o Cris, que dá raiva, mas acontece, é que toda vez que a gente está próximo de um rompimento, o nosso carro quebra. Isso eu estou te falando porque já aconteceu várias vezes, mas a primeira vez que aconteceu, é claro que eu não sabia. E para quem não tem dinheiro e o carro quebra, é uma coisa complicada. Aí era sempre assim, a gente conseguia juntar um dinheirinho, e aí o carro quebrava e todo o dinheiro ia para o carro. E aí Deus trazia um rompimento. Várias vezes antes de vir para o Brasil, o carro quebrou. Uma vez antes dos meus pais irem lá nos visitar, e acabou sendo uma viagem que nós fomos muito ministrados, Deus usou muito aquela viagem, o nosso carro quebrou. Aí o que aconteceu? Nessa minha caminhada, e o meu carro às vezes é um vale, porque fica quebrando toda hora, eu fui vendo a bondade de Deus depois. Olha, quebrou, mas eu lembro que depois veio um rompimento, então talvez é o diabo tentando evitar que algo aconteça. Aí eu continuei caminhando. Aí quebrou de novo. Aí eu posso falar assim, caramba, também não ando mais, porque parece que toda vez que eu dou um passo, as coisas dão tudo errado, e a gente é tentado a parar. Mas eu continuei andando, e o que aconteceu? O carro quebrou. E aí Deus veio depois com um rompimento. Não do jeito que eu queria, assim, Deus veio e me deu dinheiro para pagar o carro. Não, mas Deus trouxe um rompimento em áreas que nós precisávamos. Rompimento ministerial, rompimento assim, eu lembro com a Chloe e o Judah, na época que nós tínhamos acabado de mudar, aquele negócio de viver no Brasil, viver nos Estados Unidos, e a cultura, a Chloe ficou meio irritada, e nós vimos um rompimento na vida dela, e Deus, assim, pra gente era uma coisa importante, o carro quebrou, rompimento. Quando você anda com Jesus, você começa a conhecer Jesus. E se eu começo a conhecer Jesus, eu olho para trás e eu reconheço aquilo que é sua bondade. E se eu reconheço a sua bondade, e eu conheço o meu pastor e a sua voz que está me chamando, a próxima vez que meu carro quebra, eu já fico atenta. Aí isso foi há uns 3 meses atrás, nosso carro quebrou, eu olhei para o Cris olhou para mim e a gente fez assim, rompimento. Isso é fazer do vale uma fonte. Porque eu conheço a presença que está comigo. E quando eu olho para trás, eu vejo a bondade constante, que nunca me deixou. E eu consigo reconhecer a bondade porque eu andei com um pastor que é bom. O pastor me chama para andar. Eu sigo o pastor como ovelha. Eu ouço a sua voz. Eu começo a me acostumar com a sua voz. Eu reconheço a sua voz. E o meu pastor é bom. E quando eu olho para trás no meu caminhar, por mais que tudo esteja difícil agora, se você olhar para trás, eu tenho certeza que você tem sinais da bondade do Senhor e da sua fidelidade na tua vida. Então olha para frente,
conhecendo esse pastor que é bom. Você tem toda a prova lá atrás da sua bondade e fidelidade, e você pode continuar caminhando ao bom pastor, crendo na sua bondade. Eu queria ler com vocês Números 21. Espera aí que eu não sei o versículo, mas eu já vou achar. Números 21, versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem água há, e a nossa alma tem fastiado de pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, porque serpentes provavelmente não devia ser ruim o suficiente, elas tinham que ser ardentes, que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. A gente é assim, né? Tá passando por tribulação. Ah, Deus, tira a tribulação. Chegou a serpente, tira a serpente. Amarra a serpente, queima a serpente. A nossa oração é sempre assim. Nós somos meio violentos quando se trata de tribulação. Não sei se você já percebeu. É queima, mata, amarra. A gente é meio surtado. É bom, continue fazendo isso. Aí, eu só estou percebendo, né, que a gente é meio surtado quando vem as tribulações e as serpentes. Eles pediram: tira a serpente. Eu não quero serpente, tira o problema. Faz um puff, tira o problema. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar nela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-lo sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Não era bem isso que a gente queria, Deus, o senhor não está entendendo. A serpente ardente está matando o povo. A tua solução é fazer uma serpente ardente. Deixa eu ver se eu entendi o que o senhor falou. O senhor quer que a gente faça uma serpente ardente e coloque numa haste, e a gente tem que olhar para a serpente. Às vezes o que Deus vai te dar de resposta não é exatamente o que a gente pensa, mas é uma demonstração de bondade, porque Ele quer te revelar a si mesmo. Ele quer que você conheça o pastor, e para a gente conhecer a Ele, a gente tem que olhar para o nosso próprio pecado. Aquilo era um símbolo de Jesus, né? Que quando nós olhamos para Jesus, nós somos salvos. Aquilo foi uma demonstração de bondade de Deus. Durante uma época de pecado, de sofrimento, de morte, Deus trouxe uma solução, e aquilo foi uma demonstração de bondade. E o povo tinha que continuar caminhando e lembrando dessa bondade que Deus tinha feito, conhecer que Ele é um Deus que ouve a oração, conhecer que Ele é um Deus que salva, um Deus que providencia a cura para nós, e vamos continuar caminhando. Mas olha o que aconteceu. Deus foi mostrando o seu caráter de um Deus tão amoroso, mas agora vai para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4, fala assim: porque sucedeu o quê? Destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e os de 50 em 50, desculpa, eu estou em 1 Reis, aqui, 18. Eu falei primeira ou segunda para vocês? Ah, então vocês estão certos. E tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços o quê? A serpente. Ué, mas a serpente foi algo bom ou ruim que Deus trouxe? Foi bom. Foi um sinal de bondade.
e colocou em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel que queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha qual que é o nosso problema, querido. O nosso problema é que nós começamos a caminhar, nós passamos por dificuldades, Deus mostra a sua bondade, a gente olha para trás, vê a bondade de Deus e às vezes a gente faz assim, e para. E o que o povo fez é que quando você para de andar, você começa a segurar na última demonstração de bondade que Deus fez. E então é melhor eu ficar parado do que me decepcionar lá pra frente. Aqui tá bom, Deus fez isso, Deus demonstrou a sua bondade, eu vou ficar aqui. E eles começaram a adorar aquela serpente. Não era a serpente que tinha feito algo bom, era porque a palavra de Deus, porque Deus tinha enviado a serpente. Mas eles começaram a olhar a demonstração da bondade, olhar mais a demonstração da bondade do que o bom pastor. E eles pararam de caminhar e aquilo trouxe morte. Começaram a idolatrar aquilo, até que alguém chegou e tirou aquilo. Querido, se você voltar para Salmo 23, não sei se você lembra e fala assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Fala comigo, me seguirão. O que acontece é que o bom pastor te chama, você começa a caminhar atrás do bom pastor, bondade e misericórdia te seguem. Você conhece o pastor, você identifica a sua bondade, você olha para trás, você vê os vales, mas eu vejo a bondade de Deus manifesta, e o vale de Baca florescendo atrás de mim. Mas na nossa vida, muitas vezes, a gente quer andar assim, olha, eu quero seguir sinais de bondade, e Jesus, o Senhor vem comigo. Ai, a porta abriu, então eu vou. Aí o sinal foi bom, então eu vou. Quantas vezes a gente quer só sinal de bondade? Você só quer que Deus fale assim, puf, tira a serpente, puf, tira faz desaparecer esse deserto, faz desaparecer essa tribulação. Eu quero só bondade, eu quero demonstração de bondade. E a gente quer ainda que Jesus siga a gente. Vem Jesus, vem atrás, vem aqui ó, aqui o negócio tá bom, eu vou aqui, vem que tá bom. E a gente evita o caminho difícil, sendo que no caminho difícil você tem experiências tão profundas. Você passa por vales fundos que serão os seus mais preciosos reservatórios da sua glória, da sua presença, da sua unção na tua vida. Querido, você pode parar nessa noite, assim como eu tive que parar e falar assim, Deus me perdoa, porque muitas vezes eu só quero a tua bondade. Eu quero viver só a bondade. Eu quero só chegar na promessa aqui. E ainda falo para o Senhor vir atrás de mim, me seguir, me abençoar no meu caminho em busca da bondade, da sua demonstração de bondade. E ainda quando a porta está fechada, eu falo, Jesus, abre a porta, Jesus. Ah, preciso fazer jejum. Oh, abre a porta, Senhor. Querido, e se você simplesmente seguir a Jesus? Porque se você seguir a Jesus, a palavra diz que certamente bondade e misericórdia. Esse versículo vem depois do vale da sombra da morte e da mesa na frente dos seus inimigos. Mas ele fala também, certamente, que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu acho que muitos de nós nessa noite precisamos mudar o sentido. Eu sei, querido, que quando você passa por dificuldade, quando você passa por luta, nós somos muito desafiados a continuar prosseguindo. Quando você está no fundo do poço, é difícil a gente continuar prosseguindo. Mas eu sinto Jesus te falando assim, vem, segue-me. Vem, segue-me. E mesmo quando você acha que Jesus morreu, Jesus sumiu, anda comigo no caminho de Emaús e deixa eu me revelar a você como Cristo, que é tão poderoso, que ressurgiu dos mortos. Deixa eu mostrar o meu poder e a minha glória no meio do deserto, numa escada com anjos descendo e subindo, trazendo palavra. Deixa eu me revelar a você no caminho. Experimenta o que é você receber um maná de Deus. Algo que é completamente sobrenatural, que você não sabe de onde vem, que não tem explicação nenhuma, mas que é tudo que você precisa para aquele momento. É no deserto. Querido, deixa, a bondade de Deus, ela vai te seguir.
A bondade, você vai ver a bondade de Deus, Ele não vai faltar com você. Mas não fica preso a um tempo no passado, do que Deus fez lá. Não, vamos andar para frente. Eu sei que o que você só enxerga agora, às vezes é um deserto. E você está olhando lá para trás na época da bondade, só olhando aquilo está te dando tristeza, aquele saudosismo. Mas Deus está falando, continua andando e vê, e prova. Você vai ver no caminhar. Eu não quero só demonstração de bondade. Eu quero bom pastor. Eu quero conhecer o meu pai bondoso, amoroso. Eu quero conhecer um pai que é poderoso, que traz vida onde há morte. Amém, querido? Queria te convidar a fechar os seus olhos. Você pode se levantar. Querido, eu queria que você começasse a olhar para Jesus, que está olhando para ti, esticando os braços e falando, vem e segue-me. Vem e segue-me. Não só busca a promessa, não só busca sinais bons e coisas boas, mas segue-me. Você está afim, você quer andar comigo. Você quer andar comigo, seja pelo vale, seja pelos pastos verdejantes. Você quer andar comigo. Desfrutar do meu poder, ver quem anda com Jesus, vê milagres, quem anda com Jesus testemunha de coisas maravilhosas. Você pode andar comigo, você quer me seguir e ver e experimentar da minha bondade enquanto você anda. Conhecer o teu papai que cuida, que te protege, que é a tua luz nos lugares escuros, que a tua provisão é o teu maná quando você não tem comida. Querido, nessa noite, volta os teus olhos para o bom pastor. Volta os teus olhos para o bom pastor que é bom, Ele é bom, Ele é tão bom. Ele é tão bom. Ele é tão bom. Querido, se você está nessa noite, você tem sentido o Espírito Santo incomodar o teu coração, eu queria te convidar a vir aqui à frente, diante de Deus, como um sinal, falando, Deus, essa noite, eu decido andar contigo, seguir a Jesus. Isso eu não estou falando de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, estou falando de uma pessoa que decide, falar, ó, não importa o que for, o caminho que for, eu quero andar contigo. Eu não quero só buscar bondade, demonstração da bondade, eu quero o Senhor. Eu quero te conhecer durante as épocas mais difíceis da minha vida. Eu quero ver cada poço que eu estou hoje ser o meu reservatório. Se esse é você nessa noite, vem aqui na frente. O Senhor conhece cada vale aqui. O Senhor conhece cada poço. O Senhor conhece tudo que os teus filhos têm passado nesses dias. Vem, Jesus, agora. Toma a mão dos teus filhos. Leva a caminhar. Leva a caminhar. Sabe uma coisa que traz alegria? Eu não sei se vocês aqui têm filhos ou não, mas uma coisa que traz muita alegria para mim é quando eu tô com os meus filhos andando na rua e filho quer ser independente, não quer andar, eles não sabem o que é andar, isso não existe, só existe correr. Mas quando eles veem um cachorro, o Judah e a Chloe correm e seguram minha mão. E eu sei que para eles é um momento de medo, mas aquilo traz tanto prazer no meu coração, de se sentir assim, é isso mesmo, vem com a mamãe, vem com a mamãe, anda comigo, é mais gostoso. Em vez de ficar correndo sozinho, anda com a mamãe. Vê como eu vou te proteger. Eu também tenho medo de cachorro, mas naquela hora eu sou forte. E como é gostoso para Deus te ver aqui. Não é um momento de fraqueza, é um momento assim de papai. Assim, toma minha mão, anda comigo. Deixa eu cuidar do que você tem passado. Deixa eu pegar a Chloe saindo da escola. Eu falo, deixa eu levar a sua mochila, você já carregou o dia inteiro. Deixa Deus carregar a tua mochila, o teu peso, e anda com Ele. Nessa noite desfruta dEle.
pastor que é tão bom. Se eu passar, Um Deus que é tão bom. Você consegue enxergar a bondade de Deus agora? Olha a tua situação. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão. Isso é garantido. Então você não precisa buscar, sofrer tua vida buscando isso. Busca o Senhor. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Declara isso, querido. Ele não vai faltar com você. Deus é tão bom. O meu Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Declara isso, querido. Deus é tão bom. 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 É tão bom pra mim. Ele não vai falhar com você. Deus é tão bom. Deus é tão bom. No meio do teu deserto, no meio do teu poço. Deus é tão bom. Ele sabe da tua necessidade. Ele é tão bom. Ele se importa. Ele te ama. É tão bom. Ele é tão bom. Muito bom pra mim. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Aleluia, Jesus. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Meu Deus é tão bom. Deus é tão bom. Yes, Jesus. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Quero declarar isso sobre a sua vida, amém? Presença, manifestação do poder, da graça do Senhor. Que você tenha uma semana vitoriosa, abençoada. Abrace pelo menos umas 30 pessoas, tá? E vá em paz, que a bênção, a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém?